Mirassol 1, Cruzeiro 1. Cruzeiro leva um ponto importante para Belo Horizonte, mas hoje realmente jogou muito mal. Conseguiu abrir o caminho com o Caio Jorge, um golaço do Caio, né? Um lançamento do Matheus Pereira, o Caio Jorge sempre muito bem posicionado. Aí tomou um gol em cima do Wallace, né? O Negueb entrou no segundo, entortou o Wallace, bateu no ângulo, um golaço, um gol de placa. O resultado, um ponto é importante na casa do Mirassol, um ponto é importante. O Mirassol não perdeu para ninguém dentro de casa, né? Não perdeu para ninguém. Perdeu para o Cruzeiro no turno, no jogo no Mineirão, perdeu para o Flamengo no Maracanã, empatou com o Palmeiras na casa do Palmeiras. Tá com problema aí? Tem um problema aqui no áudio, então deixa eu dar uma trocada aqui. O que aconteceu? De vez em quando dá esses probleminhas. Faz parte. Deixa eu ficar só com o nosso microfone aqui. Então é o seguinte. Então o Cruzeiro consegue um ponto importante, mas jogou mal. Eu não entendo, sinceramente, por que o Leonardo Jardim não usa as 5 alterações a que ele tem direito. Demorou muito para tirar o Wallace, mas muito. Já estava com o cartão amarelo, estava com medo dele tomar o outro amarelo e ficar o vermelho, porque é um jogador muito lento, muito pesado. Não dá. O Wallace não dá. Né? O gol do Negueba foi em cima dele. Ele sabe que o cara é destro. Ele marca o pé esquerdo do cara. O cara cortou para cá, bateu no ângulo. Ele estava em cima do lance. Negueba é desse tamaninho. Ele é desse tamanhão. Realmente não dá. Wanderson. É difícil. Eu tenho que concordar com a torcida do Cruzeiro. Agora, o resultado em si não é ruim pelo fato de o Mirassol estar invicto em casa, tá? Ponto. Mas o Cruzeiro jogou muito pouco hoje, um dos piores jogos do Cruzeiro. Eu sei que é difícil jogar lá, mas o Cruzeiro fez 1-0, poderia ter, né, conseguido um resultado melhor. Imposto mais o seu jogo no primeiro tempo, não chuta de fora da área, não tem um batedor de falta. 3 faltas perigosíssimas, não tem um batedor de falta, fica difícil. Deixa eu ver a mensagem do Flávio aí. Flávio Felipe, time que não jogar, isso é, não quer jogar, isso é ridículo. Não é o time que não quer jogar, não consegue jogar. Não conseguiu jogar hoje. Hoje eu vou confessar para vocês, uma das piores partidas do Cruzeiro. Não por jogar com o Mirassol lá, já disse, é difícil. Mas hoje o Cruzeiro, fora o gol do Caio Jorge, não criou mais nada. Né? Francesco Dias, mas o time não está fazendo a parte dele. O time não cria nada, o Wallace não tem como jogar no Cruzeiro. Não teve nem fraco demais, concordo com você. O Wallace é fraco demais. Bolaci, quando entra, não faz nada. Né? O Wallace não faz nada. O Lautaro não faz nada. É difícil. E o Gabigol no banco. Ô, gente, o Gabigol custa quase 3 milhões por mês. Não é fácil, não. Não é fácil você manter um jogador no banco 3 milhões por mês. Mas se está no banco é porque não está merecendo jogar. Marcelo Pimenta, o Cruzeiro acha que vai fazer o gol na hora que bem entender. Inadmissível isso que acontece com o Cruzeiro. Inadmissível. Agora, eu repito, viu, gente? Um ponto na casa do Mirassol não é nada de você ficar espantado, não. Pelo fato de o Mirassol não ter perdido para ninguém. Mas o Cruzeiro começou bem, eu falei, pô, o Cruzeiro está bem, né? Fez 1-0, criou algumas situações, depois acabou. Nada. O goleiro do Mirassol volta e fez uma defesa depois do gol, mais nada. Né? O Cássio fez umas defesas gigantescas, teve bola na trave, o Mirassol mereceu vencer o jogo. Por tudo que ele fez no segundo tempo, a gente tem que ser sincero. Não dá para enganar o que está ali, né? Está na cara. O Cruzeiro hoje foi abaixo da crítica, eu não gostei. E o Mirassol mereceu sair vencedor por tudo que ele fez, principalmente no segundo tempo. Dominou o segundo tempo inteiro. Alex Oliveira, tem Gabigol no banco, vem com a Lautaro Dias. Tem Japa no banco, tira esse Eduardo, que não joga nada. Eduardo é outro que não jogou nada hoje. Realmente fica difícil. Fica difícil defender determinados jogadores, porque não dá. O time jogou muito mal hoje, foi abaixo da crítica. Hoje eu acho que o Leonardo Jardim demorou muito para mexer. Eu tiraria o Wallace no intervalo. Talvez se tirasse o Wallace não tomasse aquele gol. Né? Porque eu não tinha o Romero, está suspenso. O Romero dá outra consistência ao meio-campo junto com o Lucas Silva. Klepper Alves, Jardim não mexe no time, é revoltante. Cara, se depois da pandemia foi autorizado, né, 5 alterações, todos os técnicos fazem as 5 alterações. Eu não entendo por quê. Será que está na conta do chá? É por isso que ele não muda? Com medo de machucar alguém? Eu não sei. Haroldo Prado, empate ficou bom para o Cruzeiro. O Mirassol está para virar esse jogo, sim. Se houvesse um vencedor, teria que ter sido o Mirassol, por tudo que ele fez na segunda etapa. Não há dúvida disso. Né? Cleiton Helder, Gabigol pode ir embora, esse treinador não gosta dele. Não é questão de não gostar. Vamos ser sinceros, o Gabigol fez 2 anos do banco no Flamengo. 2 anos do banco. Um, para mim, foi birra do Tite. Né? E o outro ano ficou no banco também.
Então ele veio para o Cruzeiro, ele ficou 2 anos no banco e não está mostrando aquilo que todo mundo já viu no Gabigol. Eu converso com jornalistas de Rio, São Paulo, todo mundo que conhece bem, eles falam, o Gabigol acabou. É o que eles falam. Não é mais aquele jogador de botar a bola dentro do barbante, acabou. Teve a fase dele maravilhosa, acabou. No Bruno Henrique, eles consideram o Bruno Henrique do Flamengo mais importante que o Gabigol, que fez 16 gols em 17 finais, por aí vocês veem. Edson Júnior, a gente coloca o Lautaro, mas não coloca o Gabigol. Talvez por entender que o Gabigol não esteja merecendo ser titular. Sinceramente, eu não sei. A gente não acompanha os treinos, né? Fica difícil você saber o que está acontecendo. Se os repórteres pudessem ir aos treinamentos todos os dias, você analisaria, pô, não treina bem, é mal e tal. Mas não pode, não sabe, né? Hoje todos os clubes são assim. Ninguém vê treino de ninguém. Bruno Arruda tinha que ter expulsado o cara do Mirassol. O Cruzeiro não teve pênalti marcado? Sim, concordo com você, no primeiro minuto. E agora era vermelho. Marlon foi expulso 2 vezes ano passado por lance semelhante. Mas não adianta, Bruno Arruda, ficar justificando em cima da arbitragem. Eu também achei que foi pênalti, mas o Cruzeiro tem sido prejudicado sistematicamente. Mas, independentemente do pênalti, independentemente do cara não ter sido expulso, o Cruzeiro hoje não jogou bem. Quando joga bem, eu falo, jogou bem, empatou, perdeu, mas jogou bem. Hoje não jogou bem. Hoje o Mirassol foi soberano, principalmente no segundo tempo, e se houvesse um vencedor, teria que ter sido o Mirassol. Marcos Vinícius, vergonha não conseguir atacar o Mirassol. Não, não é vergonha não conseguir atacar o Mirassol. Eu já disse, o Mirassol está invicto em casa. Então, se ele está invicto em casa, é porque ele faz uma grande campanha em casa. Está com 29 pontos. O Cruzeiro foi hoje a 38, com esse empate. Né? Ficou a 5 do Flamengo, o Flamengo não joga menos, vai a 46. Vou dizer um negócio aqui para vocês. Posso dizer um negócio? Na boa. Eu estava olhando hoje, lendo muita coisa e vendo isso e aquilo. O Flamengo patrocínio da Betano agora. Vou dizer um negócio para vocês. O campeonato acabou. Pode entregar a taça para o Flamengo. Sabe por quê? Porque na regularidade, campeonato de regularidade, o Flamengo tem um time titular e um time reserva do mesmo nível. Nem Palmeiras, nem o Cruzeiro vão ter condições de tirar esse título do Flamengo. No Campeonato Brasileiro, acho difícil. Né? Joguei a toalha. Até agora está começando o retorno, hein? Eu estava esperançoso do Cruzeiro ser campeão brasileiro, mas nem Cruzeiro nem Palmeiras. O Flamengo vai ser campeão com o pé nas costas. Porque o Flamengo tem 2 times prontos, o titular e o reserva, para ser. Pode ser eliminado pelo Internacional na Copa Libertadores, quarta-feira. Mas no campeonato de regularidade, difícil tirar esse título do Flamengo. O Gustavo Henrique Jardim é muito teimoso. Então, gente, ó, Jaircy Carvalho está jogando a toalha. Entreguem a taça ao Flamengo. Entreguem a taça ao Flamengo. No Brasileirão. Entreguem a taça ao Flamengo. Porque tem time forte, titular, e tem time reserva titular. Forte. Pô, eu trouxe 4 jogadores da Europa. Um é horroroso, aquele Emerson Royal. Como é que contrata um jogador desse se você jogar dinheiro fora? Né? Mas, vou dizer um negócio para vocês. O Flamengo trouxe 4 jogadores da Europa. Carrascal e Lino e não sei quem mais. Né? O Flamengo tem 2 times e num campeonato de regularidade, onde você precisa ter grupo, ter time forte, o Flamengo tem. Nem Palmeiras, que tem também um time muito forte, gastou 400 milhões em 2 atacantes, Vitor Roque no outro. Nem o Palmeiras tira esse título do Flamengo, viu, gente? Hoje é dia 18 de agosto, não é isso? Anotem aí. 18 de agosto. Acabou o Campeonato Brasileiro. Flamengo campeão. Entreguem a taça. Estou avisando antes, porque hoje eu joguei a toalha no começo do retorno. Não pelo jogo do Cruzeiro, viu, gente? Nada disso. O Cruzeiro, a diretoria já disse, o técnico também. A briga do Cruzeiro é por uma vaga na Libertadores, ok. Agora, na Copa do Brasil, o Cruzeiro pode ser campeão, porque aí é diferente. Mas nesse campeonato de regularidade, o Flamengo faturando 2 bilhões por ano, fechou um patrocínio agora de 300 milhões. Só um patrocínio mais. 350 milhões é o que o Cruzeiro fatura por ano. Não tem condições. Ó, e vou dizer mais. O Campeonato Brasileiro vai virar um campeonato espanhol. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Eventualmente, um ou outro ganha, como acontece na Espanha. Como aconteceu nos últimos 10 anos, o Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro em 21. De lá para cá, só Flamengo e Palmeiras. Né? Então, realmente, fica difícil. O Botafogo, ano passado, como eu disse, de vez em quando entra um. Humberto Vieira, mestre Jaircy, eu não escrevi um palavrão aqui em respeito a você. Mas se não foi pênalti, eu desisto do futebol. Concordo com você, Humberto. Foi pênalti. Também achei pênalti. Mas, a favor do Cruzeiro, nenhum hábito. O VAR não chama. Se fosse contra o Cruzeiro, a bola estava na marca da cal. Concordo com vocês, mas hoje não tem justificativa. O time jogou muito mal. Tudo bem, gente, tem reservas, né? O time estava com reserva. Ô, galera, obrigado aí pela audiência, pelo carinho, viu? Vocês são demais.
Hoje o time estava sem o Romero, que é um gigante no meio-campo, ao lado do Lucas Silva, né? Estava sem lateral direito. O Jonathan Jesus não tem esse capoete, ele não teve bem, né? Eduardo muito mal. Então, sejamos sinceros e honestos. Hoje o Cruzeiro não jogou bem. No segundo tempo, era para ter tomado de 2, 3, 4. Porque só deu Mirassol. Só deu Mirassol. Temos que falar a verdade. Marcelo Souza, boa noite, esse jogo horroroso. Que monte de jogador ruim. Jardim está de birra com o Gabigol. Colocou tudo de ruim e o Gabigol nada. Eu não acho que é birra. Eu já disse. Como a gente não tem acesso aos treinamentos, no Cruzeiro, no Atlético, no Flamengo, ninguém assiste treinamento mais. É uma vez ou outra na vida. Então ninguém pode avaliar como está o Gabigol nos treinos. Se o cara treinar mal, ele não pode jogar. Né? E outra coisa, o Cruzeiro tem o artilheiro do brasileiro, que é o Caio Jorge. E quem joga nessa função é o Gabigol. Simples assim. Ah, tá tentando no meio campo. Tá tentando, mas não tem esse cacuete. Ele não é armador, nunca foi. Ele tá tentando para arrumar uma brecha no time. Mas ele é centroavante. Ele tem que fazer o que o Caio Jorge faz. Você vai tirar o Caio Jorge para botar o Gabigol? Não tem como. O cara tem 14 gols em 18 jogos. Porque ele não jogou alguns. 14 gols, artilheiro máximo. Né? Quem vem atrás é o Arrascaeta com 10. E tem um outro jogador com 10 aí. Então o Caio Jorge está soberano, vai ser convocado para a seleção. Há tempos a gente não tem um centroavante assim na seleção. Então é por aí, gente. Calunga do Rei. Léo Jardim não faz substituições. Parece que ele não confia nos jogadores. Eu também acho. Não deve confiar. Porque se confiasse, tirava um, botava, fazia as 5 alterações. Todo treinador faz. Mas ele entende que não. Né? Vamos ver com esse jogador colombiano, que parece que já está contratado, se ele vai. Né? Vamos ver se o Cruzeiro anuncia, só depois que assinar. Mas vamos ver o Sinisterra. Vamos ver se com ele o Caio Jorge é coisa melhor. Porque o Wanderson também dá preguiça. Como diz o telespectador nosso, inimigo do gol. O cara está no Cruzeiro e fez um gol. Tudo bem, a função dele é dar assistência. Mas ele quase não dá assistência e não faz gol. Porra, aí fica difícil, cara. Fica difícil, Wanderson. Fica difícil. Eu sei que você ajuda muito no meio, o técnico gosta de você, mas, porra, você é atacante. Você tem que dar assistência e chutar em gol, cara. Inimigo do gol, como disse o telespectador, infelizmente. Apita o árbitro, final de jogo. Cruzeiro 1, Mirassol 1. Você na bola, Thiago Valu. É isso, Cruzeiro saiu à frente no primeiro tempo, segundo tempo, olha, acabou tomando o empate e a gente tem que ser honesto, né? Pelas circunstâncias que aconteceram no segundo tempo, principalmente do Mirassol. Esse empate não é o que a gente queria, mas acaba sendo um ponto aí a ser valorizado. Mas temos que falar também de um lance de manchete que aconteceu no primeiro tempo. Enfim, muita coisa a ser dita nessa Muca. Os jogadores vão deixando o campo de jogo e o Mirassol tem a coragem de ir falar com Arleu ainda. Incrível a cara de pau. Estão reclamando. Estão reclamando, porque virou farra, né, ô Valor? Virou farra, velho. Cruzeiro... tem que saber separar as coisas também, né? Não pode o Jardim ficar com o time cansado em campo e morrer com 3 alterações de novo, né? Ou então, já vamos liberar uma galera aí, né? Porque tá gastando salário desse povo, né? Se o cara tem menos qualidade técnica, pelo menos correr, ele vai conseguir correr no tempo que ele tiver em campo, velho. Aí, mas vamos perguntar isso também pro técnico Leonardo Jardim. Hoje sim, para valorizar esse pontinho aí, porque teve perto dele nem vir para nós, viu, Valuzinho? Teve, dadas as circunstâncias, especialmente de uma parte do segundo tempo, né? A gente vai falar muito, acho que tá só começando o nosso pós-jogo aqui na Samuca TV, deste Cruzeiro 1, Mirassol também 1, o início do retorno. Cruzeiro vencia, tomou um gol de empate e no segundo tempo ali, com certeza, acabamos escapando sim de uma derrota, mas isso e muito mais nós iremos dizer. Você vai acompanhando ainda aqui com a gente a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, daí um tempo, e também a zona mista lá no Maião, cenário deste empate do Cruzeiro por 1-1, e a gente começa a falar aqui com os nossos comentaristas depois deste empate que acaba sendo um ponto aí somado pelo Cruzeiro nessa partida de hoje, Fabrício. Time, mais uma vez, né, a gente não conseguiu segurar o resultado, né, nem ampliar, mas não tomamos a virada aí por pouco, né, a gente conseguiu segurar ali.
Mas, dadas as circunstâncias, Valu, eu acho que esse time do Mirassol, né? Quem diria a gente ia falar do Mirassol esse ano assim, mas os caras estão 200 anos sem perder aí, cara. Então a gente não pode desvalorizar, não, esse 1 ponto, sabe? Pra competição. O ideal dos mundos aí, o melhor dos mundos seria a vitória, com certeza. Mas dadas as circunstâncias, né, o nosso time com todas essas mudanças, né? Mais uma vez aí, a gente sem conseguir fazer a troca, sem renovar, né? Os times vêm crescendo fisicamente no segundo tempo, principalmente com as mudanças, consegue colocar, pressionar a gente não consegue, né? Renovar, fazer as substituições. Os jogadores que geralmente ele coloca no intervalo, hoje começaram jogando titular, né? Então acabou que não teve aí mais trocas, que seria o caso do Eduardo que entrou, que eu achei que até participou pouco, sabe, desse jogo. O Mateuzinho também entrou, mas acabou não se encontrando. O Wallace me surpreendeu, acho que, sabe, assim, foi até bem em determinado momento da partida, só que acabou no jogo, falhou na parte do gol. Méritos para quem fez a finalização ali, que pegou muito bem, mas achei que ele errou, né, porque isso aí é o beabá da bola, o cara é destro, a gente já tem que saber que tem que jogar sempre para a perna esquerda, e principalmente para o fundo, dar um meio é ruim, e teve esse erro ali. E falar da arbitragem, meu irmão, é chover no molhado, contra a gente é piada. 20 bons minutos do Cruzeiro nesse jogo, 20 minutos dominantes, os primeiros, mas 70 minutos melhores do Mirassol. No geral, né, o jogo tem 90 minutos e o Mirassol foi melhor por uma parte maior do jogo. Talvez até merecesse sorte melhor, tá? Porque teve algumas finalizações ali, principalmente no segundo tempo, em que, olha, o Cruzeiro flertou com uma derrota hoje no Maião e o Mirassol segue sem saber o que é perder nos seus domínios. Jogou melhor do que o Cruzeiro na maior parte do tempo e, para mim, o Cruzeiro não fez por merecer uma vitória na noite de hoje, Valu. Entendo que o lado direito do Cruzeiro sofreu muito, o que já era esperado, né? Jonathan Jesus, Eduardo foi escolhido para jogar por ali, o Wallace também costumando cair por ali, enquanto o Lucas Silva cai pelo lado esquerdo, e o time sofreu muito no momento defensivo pelo lado direito, é por ali que sai o gol do Negueba. Eu concordo muito com o Fabrício, acho que entendo que é um golaço, assim, um passe muito bem encontrado do Danielzinho, uma finalização de rara felicidade do Negueba, mas não dá para ter tanto espaço, e o Cruzeiro concedeu espaço demais, principalmente pelo seu lado direito. Sabíamos, né, que correríamos esse risco, muitas mudanças ali naquele lado, mudanças forçadas, mas realmente acabou sendo decisivo e fatal. Em linhas gerais, acho que o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, pareceu cair demais fisicamente mais uma vez, e aí o Jardim não fez as mudanças com mais celeridade, e por isso o Mirassol pareceu muito mais inteiro para fechar o jogo do que o Cruzeiro, que sofreu muito até o final. Quando tinha a bola, muita dificuldade de chegar em condições de finalização no último terço, muitos erros de passe, muitas tomadas de decisão equivocadas, e pelo lado do Mirassol, um time que forçava muito menos os passes e que conseguia transformar o seu volume em chances reais de gol. Teve chances até para virar o jogo no segundo tempo, acabou não conseguindo, esbarrando ora no Cássio, ora em infelicidade ali dos seus finalizadores, e o Cruzeiro produziu muito pouco para vencer, a verdade é essa. Você não pode, dificilmente você vai vencer um jogo jogando melhor que seu adversário somente 20 minutos. Dito tudo isso, é preciso ponderar a questão principalmente do pênalti ali no início do jogo. O toque na mão ele é muito evidente. Aqui no momento da transmissão eu fiquei na dúvida de ser dentro ou fora da área. Tá rodando aí várias imagens que parece que foi dentro da área mesmo. Então é um pênalti sonegado, né, ao Cruzeiro no início do jogo, que pode fazer diferença como fez hoje. E uma arbitragem mais uma vez muito confusa, né, Valu? A gente tem dificuldade de entender os critérios da arbitragem, porque para um lado apita, para o outro não, cartões amarelos muito facilmente dados, concedidos aos nossos atletas, e ali no final, por exemplo, uma falta claramente para segundo cartão e expulsão do jogador do Mirassol, do lateral do Mirassol, e não recebeu esse cartão. Então, mais uma vez, a gente fica muito confuso com os critérios da arbitragem, e o Cruzeiro precisa falar sobre isso, né, institucionalmente. Os seus atletas precisam passar a reclamar, porque no futebol brasileiro é isso que funciona, é a reclamação generalizada, é isso que a gente vê as outras equipes fazendo, e é isso que o Cruzeiro precisa passar a fazer
também, para além de jogar melhor, para além de melhorar aí nas suas estratégias, fazer tudo isso. E aí, só para fechar meu comentário, Valor, uma questão que me chamou a atenção, me incomodou um pouco, quando o Lautaro entra no lugar do Wanderson, tinha a sensação de que ia manter esse 4-2-3-1. Mas ali nos últimos movimentos, foi pouco tempo também para avaliar, mas pareceu ser mais uma dupla de ataque. O Wallace e Caio Jorge. E aí, nesse contexto, eu entendo que é melhor Gabigol e Caio Jorge do que Lautaro e Caio Jorge. Não consigo entender a preferência pelo Lautaro nesse momento para jogar em dupla de ataque. Acho que o Lautaro mostrou menos que o Gabi nessa função aqui no Cruzeiro e até, inclusive, reapareceu hoje depois de muito tempo sem ter minutos relevantes. Se fosse para jogar na ponta, eu teria entendido um pouco mais. Mas é isso. Acho que um resultado que acabou ficando justo por aquilo que o Cruzeiro fez no jogo. Não acho que produziu o suficiente para vencer. Não acho que seria um resultado ruim se tivesse vencido Ceará e Santos em casa. Como perdeu o empate hoje, principalmente com a equipe sendo dominada pelo Mirassol por boa parte do jogo, tem um gosto bastante amargo e agora os comandados do Leonardo Jardim vão precisar, com o retorno, né, dos seus 4 titulares, trabalhar muito firme na semana, porque o Internacional não vem de bom momento, tem jogo importante no meio da semana pela Libertadores, mas não existe jogo fácil e o Cruzeiro precisa voltar a vencer em casa e vai precisar vencer o Internacional, de preferência tendo uma boa apresentação para colocar um ponto final no que a gente viu hoje aqui no interior de São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.